A escrita pela mão feminina é sempre diferente. A Paulina é hoje em dia uma das vozes femininas africanas mais conhecidas a nível internacional. Ser feminina e ser feminista na escrita são coisas iguais e são coisas diferentes, porque é também rotulada várias vezes como sendo uma escritora feminista, mas recusa sempre este rótulo. Uma coisa é ser feminina, outra coisa é ser feminista. Olha que os homens podem ser feministas. E acho que Jesus Cristo foi um dos primeiros feministas do mundo. Quando, numa ocasião, ele disse às pessoas que queriam apedrejar uma mulher: aquele que não cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, é um homem que é feminista. Agora, eu sou feminina, sou uma mulher. A minha história é igual à história de muitas mulheres. Isto é, quando eu cresci, vivi sempre do lado das outras mulheres mais velhas e as minhas amigas, porque não me era permitido um mundo de mistura com o masculino. Quando fui para a escola feminina. Quando me casei, fui para a cozinha. Então, tudo que eu sei na vida é somente a vida das mulheres. Eu, quando escrevo a condição da mulher, sim, mas não no feminismo tradicional, europeu, nada disso. Eu conto histórias de mulheres porque sou mulher. Pronto, só isso. É a única coisa que eu sei. Há um feminismo que se pode erradicar em África, que se pode aplicar à África, porque a verdade é só uma. Mulheres, sobretudo do norte de Moçambique, que foi uma zona por onde se movimentou durante algum tempo, encontram, e mulheres que não teriam voz, encontram voz através dos escritos da Paulina. Encontram voz em preocupações que aos olhos do Ocidente são banais ou serão circunstanciais, mas que continuam a ter muito peso em Moçambique. Falo de questões como a poligamia, falo de questões como a ausência de uma figura paterna, de alguém que vai à procura do sustento na África do Sul, por exemplo, e que passa anos sem voltar a casa. É este tipo de histórias que tenta embeber na sua literatura. Absolutamente. Eu sou do sul de Moçambique, da região de Gaza, uma região patriarcal por excelência. Os homens partem para trabalhar na África do Sul desde muito cedo e só regressam a casa de vez em quando. Ora, quem toma conta e socializa as crianças e educa são as mulheres. Mas a educação que essas mulheres dão é uma educação masculina. É interessante. Portanto, a nível do país, eu venho de uma sociedade mais machista do país e quem nos educa para o machismo são as mulheres. Portanto, perante esse espanto, eu questiono em alguns dos meus livros o porquê de ser-se mulher e ser-se machista. Assim como há homens, como o caso que eu referi há bocado, que se tornam feministas. Recusa também com insistência o rótulo de romancista. Diz, sobretudo, que é uma boa ouvinte e que a partir das histórias que ouve, torna-se uma longa contadora de histórias. Porquê a recusa deste estatuto de romancista quando tem uma obra traduzida pelo mundo todo? Eu acho que o mundo está habituado a pôr rótulos em todas as coisas. Nós queremos liberdade, mas as pessoas nos rotulam. E a partir do momento em que a pessoa é rotulada de alguma coisa, tem que pertencer a esse gueto. Romance é algo europeu. Pelo menos veio com os europeus para o nosso país. Faz parte da Academia Europeia. Eu sou africana. Contacto com romance, sim. Agora, se eu aceito ser romancista, eu tenho que cumprir com as normas do romance. E eu não quero. Eu quero escrever em liberdade aquilo que me dá na cabeça. Porque se eu me apresento ao mundo como romancista, as pessoas vão querer cobrar de mim aquilo que são as regras de um bom romance. Estou a fugir das regras, é só isso. Moçambique é um país de histórias. Há muitas histórias para contar em Moçambique. É um país de histórias e de povos também. É um país de línguas, sobretudo. Exatamente. Cada língua tem uma nuance própria de contar as histórias. Não tenho muita capacidade para dizer isto,
Mas há coisas muito comuns, seja no norte, seja no sul. As histórias são quase contadas da mesma maneira. E eu tive a sorte de viajar para outros países perto de Moçambique e descobri que a forma de contar as histórias é quase sempre a mesma, à volta de uma fogueira, à noite, pela pessoa mais velha, que vai transmitindo valores. Eu acho que esse é um denominador comum. Claro que há especificidades que fazem com que as sociedades sejam diferentes. São sempre estas histórias que procura reabilitar e reerguer nos romances que escreve. São histórias, eu como dizia há pouco, a determinada altura a Paulina sentiu a necessidade de conhecer a fundo o seu país, correu tudo o que era o norte e o sul de Moçambique são paisagens muito distintas, têm povos distintos, têm tradições culturais distintas. O início de uma longa história sua, de uma obra sua, tem sempre origem num pequeno detalhe ou numa história que lhe tenha sido sussurrada à volta de uma fogueira? Não só na fogueira, eu diria, países como os nossos, que acabaram de sair recentemente de uma colonização, são países virgens, isto é, há muito que contar. A maior parte das pessoas não dominava a língua escrita nem falada e gradualmente as pessoas vão tendo esse domínio e então só agora que começam a despertar seriamente para a escrita. Então há tanta coisa para ser dita, desde os tempos antes da colonização, durante a colonização, depois da independência. Portanto, os acontecimentos do cotidiano são tantos que ainda não foram registrados. Portanto, Moçambique é um país ainda por escrever. Os poucos que já escrevem, eu digo, nós somos uma geração que é pioneira apenas, mas os escritores de verdade virão do futuro. Porque há muita coisa para escrever. Não há ainda uma literatura moçambicana, então? Para mim, existe um esboço de uma literatura moçambicana. E nós somos esse esboço, porque o futuro será outra coisa. Muito pouco mesmo está escrito sobre as nossas tradições, sobre os nossos hábitos, sobre as nossas histórias à volta da fogueira, sobre os nossos sonhos, os nossos desejos, enfim. Pouco foi escrito e o país precisa de ser escrito. Então, eu como escritora, confesso, eu não sou ficcionista como fazem os romancistas. Eu parto sempre de uma realidade. Estou num autocarro, estou no mercado, estou na rua, estou à volta da fogueira, estou em qualquer sítio, há de acontecer alguma história que merece o meu registro. Deixou nesta sua passagem por Macau uma das frases mais fortes que foram escutadas neste encontro de escritores, uma das frases mais bonitas também, a meu ver, porque é uma frase de uma grande coragem literária, de uma grande coragem pessoal, que foi o afirmar a determinada altura que roubou muitos livros e que sempre que entra em livrarias ainda se sente esse pequeno desejo. Esse desejo é um desejo oculto, mas o que queres que eu faça? Eu não sei, eu acho que fazia parte da infância, porque eu quando comecei a fazer isso eu tinha os meus 14, 15 anos, e fui crescendo, enfim, sempre que eu tenho uma chance, sempre que eu tinha, porque agora não faço, sempre que eu tinha uma chance, pifava um livro e eu e os meus amigos, e não me fez mal nenhum. É mau, mas não me fez mal. Fez de mim a pessoa que eu hoje sou. E eram livros que circulavam, dizia a determinada altura? Sim, entre amigos, irmãos e por aí adiante. Gente da minha geração fez muito disso. Hoje já não fazem. Assumiu também na sua última obra, falávamos de coragem, assumiu também na sua última obra um rasgo de coragem ao este Na Mão de Deus, por agora publicado apenas em Moçambique. É a história de Alice, uma mulher, mas que tem muito de Paulina Chiziane, porque, de certa forma, há este traço comum, é o relato de alguém que está há algum tempo internado numa instituição psiquiátrica, como foi o que aconteceu com Paulina há 2 anos, em 2010. Esta obra demorou 3 anos a sair cá para fora. Foi o tempo de ganhar essa coragem? Perguntava-lhe. Foi um exercício de coragem
tremendo. Mas eu perguntava a mim mesma, o que é a vida sem coragem? Portanto, os grandes feitos da humanidade precisam de coragem. E mesmo a nível doméstico é preciso coragem. Portanto, não é muito comum a pessoa sair à rua e dizer eu estive internada numa psiquiatria. Mas por que não? Se o mundo é uma morada de loucos, eu simplesmente tive a sorte de entrar numa psiquiatria. Mas o mundo, o globo inteiro, quantas loucuras não se fazem? Sente isso que, como diz o célebre ditado de loucos todos temos um pouco. Sente isso no mundo que a rodeia. De vez em quando criticamos ou olhamos com desigualdade para quem procura ser um bocadinho mais característico, mais original. Sente essa loucura, mesmo quando houve histórias do seu Moçambique, histórias que tenta capitalizar depois nas obras, há esses rasgos de loucura? Um bocadinho. E é isso que me dá este atrevimento. E eu tenho que confessar que, na altura em que eu estava internada na psiquiatria, houve qualquer coisa extraordinária que acontecia comigo. E eu olhava o mundo do alto, como se eu fosse a melhor do mundo. E então ninguém me dominava, eu fazia o que queria. E tinha uma visão da vida e do mundo extra lúcida. E isso foi uma coisa muito interessante, porque em situações normais eu tenho que procurar a lucidez. E na altura em que eu estava internada, eu tinha uma extra lucidez. Eu via para além do normal, eu via o paranormal. E foi encantador. Os outros é que me achavam doente, porque eu me achava a melhor pessoa do mundo. Vou dar só um exemplo. Estávamos na enfermaria com outros doentes e achava os outros doentes monstruosos e os médicos e enfermeiros todos defeituosos. E a única pessoa perfeita era eu. Mudou esta experiência, eu creio que não terá estado mais que uma semana, mas esta experiência mudou-a como pessoa, mudou-a como escritora. Sente que tem alguma influência na forma como olha para a vida agora? Mudou. Primeiro, foi o ganhar uma outra dimensão do mundo. Portanto, o indivíduo, o artista, o pensador, são indivíduos que realmente, de vez em quando, saem do mundo comum das coisas e entram num patamar diferente. Então, foi isso que eu consegui perceber. Porque o livro em si, na mão de Deus, foi uma coisa que eu fiz assim, com um tempo recorde. Não me doeu, não me custou. Porque eu estava sob uma influência de uma força suprema e eu sentia-me suprema. E fiz com a maior facilidade do mundo. O que é diferente dos outros livros, em que eu estava como uma pessoa comum. Então, isso foi muito interessante. E ganhei também um pouco mais de humanidade. E eu hoje compreendo melhor alguém que diz tem perturbações mentais. Portanto, está num mundo diferente deste. Embora fisicamente esteja, mentalmente, está num outro mundo. Dizia que este livro foi, de certa forma, fácil de escrever, chamemos-lhe assim. Para si, a escrita, ou até este Na Mão de Deus, era um acto doloroso, era um acto sofrido? Escreve e reescreve, ou a tendência é para que as coisas saiam com naturalidade? Depende. Cada livro é uma história. Eu reescrevo várias vezes. Os outros livros anteriores eu reescrevi não sei quantas vezes. Se calhar cheguei a 7, 8, 10. Mas este Na Mão de Deus, não. E eu escrevi estando numa outra dimensão diferente desta. O que eu fiz neste livro foi simplesmente uma revisão e uma correção. Eu estava numa outra dimensão. Dizia há pouco que este livro encontra-se apenas em Moçambique, neste momento editado em Moçambique. Espera que ele chegue como os outros chegaram a Portugal e ao Brasil? Eu espero, sinceramente espero, porque é uma chamada de atenção ao mundo. Portanto, o mundo dos julgados normais e justos e o mundo dos loucos. O melhor é o mundo dos loucos.
Moçambique é um país onde se lê, porque eu sei que a primeira edição deste Na Mão de Deus, com 800 exemplares, há primeiras edições em Portugal bem menos significativas e esgotou-se numa questão de dias. Sim. Está agora a editora a preparar uma segunda edição. Sim. Isto quer dizer que a Paulina Chiziane digamos, uma estrela pop da literatura moçambicana, mesmo dentro de portas, ou quer dizer que se lê substancialmente em Moçambique? Dizer estrela pop, enfim, é algo que eu não gostaria de afirmar, mas definitivamente foi uma surpresa para mim um recorde de vendas num país que não lê. E então isso me fez pensar o seguinte: algumas vezes os escritores lamentam e dizem: ah, não, as pessoas não leem. Ora, se ontem liam, é porque havia uma estratégia adequada para a época. Se as pessoas não leem hoje, significa que é preciso criar uma outra estratégia para que as pessoas leiam assuntos que lhes interessam. Este livro interessou a todo mundo e desapareceu num ápice. Neste momento o mercado não tem, porque não estávamos à espera que as coisas fossem assim. Portanto, as pessoas leem sim quando o assunto lhes interessa. O Balada de Amor ao Vento, que foi o livro que a catapultou como, já sei que não gosta de rótulos, mas como a primeira romancista moçambicana, foi escrito há 23 anos. Teria escrito o mesmo livro hoje em dia, sendo que Moçambique é, de certa forma, também um país diferente hoje? Não, eu acho que não. Aquele livro foi o que foi e, para mim, respondeu ao período de 23 anos atrás. Se fosse escrever hoje, talvez escrevesse outra coisa. Eu costumo considerar o livro como um livro adolescente. Agora estou adulta, então escrevo coisas adultas. E quando chegar à velhice, vou escrever coisas de infância. Portanto, à medida que eu vou evoluindo como pessoa, também vou escrevendo coisas diferentes. Não se dizem as idades das senhoras, mas a Paulina está na casa dos 50. 50 e muitos. Mas, digamos, está na casa dos 50. A velhice é algo que teme? Às vezes temo. E a morte? A morte, não. Não sei porquê. A velhice eu temo, mas não temo a morte. É um tema recorrente nas suas obras, esta dialética porque Moçambique também tem esta faceta tradicional da forma como dos curandeiros, da forma como se lidam com os espíritos, da forma como se lidam com os antepassados. Esta dialética entre vida e morte é algo que procura também expor nas obras que escreve? Sim, de certa maneira. Para mim, a morte é uma outra maneira de viver. Portanto, não há morte, tudo é vida. Tudo é vida deste lado, tudo é vida do outro lado, tudo é vida, pronto. Eu falava nos curandeiros que têm sido, em Moçambique, têm uma importância fulcral porque uma boa parte da população não tem acesso a cuidados de saúde, exatamente, no sentido ocidental do termo. Sim. E esses cuidados de saúde, de certa forma, são prestados por curandeiros, por alguém que tem, através de rezas, através do recurso a medicinas tradicionais, sim, a plantas tradicionais, por exemplo. Mas esta figura, sobretudo no Sul, sobretudo em Maputo, tem sido, de certa forma, demonizada ao longo destes últimos anos. Corremos o risco de Moçambique estar a voltar-se demasiado para fora em vez de se voltar para dentro, quando acontece que algo tão tradicional como é a figura do curandeiro passe a ser vista como um epíteto do mal. Está a levantar uma questão muito importante, que é o seguinte: nós muitas vezes acusamos o outro de nos ter colonizado. Portanto, o nosso discurso quase sempre faz referência à colonização portuguesa. Mas nós nos esquecemos do colonialismo de nós próprios. Hoje, há mais repressão aos curandeiros do que no tempo dos portugueses. Hoje, há mais assimilação da cultura do outro do que no tempo de Portugal. Portanto, a libertação nacional ou a libertação espiritual das pessoas é um processo que deve continuar. Eu tenho feito esta crítica de uma forma muito aberta. Os portugueses, sim, fizeram das suas, era o seu tempo.
Mas hoje, o que as sociedades moçambicanas, ditas civilizadas, fazem pelo seu povo, pode ser até pior do que aquilo que veio com o sistema colonial. A ferida do colonialismo e do pós-colonialismo já está sanada? É algo... Como é que se olha hoje para o passado em Moçambique? Eu pergunto-lhe isto porque Moçambique, desde o fim da Guerra Civil, que acabou por desaparecer, de certa forma, da imprensa internacional. É um país bem comportado, é um país onde não existem grandes focos de instabilidade. Como é que olha para o seu país hoje em dia? Gosta deste Moçambique que tem? Eu sou aquela que teve a sorte de viver várias etapas do desenvolvimento histórico de Moçambique. Portanto, vivi a colonização, vivi a independência, vivi a guerra civil, estou a viver agora a era democrática. Todas essas transformações deram-se e eu pude testemunhar algumas delas. O que eu diria neste momento como escritora é que nós estamos numa espécie de reflexão histórica. Portanto, tivemos a colonização portuguesa que partiu, mas depois começamos a conviver com outras pessoas vindas de outros cantos do mundo. Já tivemos os russos, já tivemos os cubanos e hoje vivemos com muito mais gente do que antes. Estamos agora a conviver com a China. Isso dá-nos a oportunidade de olhar para a história e tentar perceber como é que era a vida com os portugueses, como é que era com os russos e com os cubanos, como é que é com os chineses. Estamos hoje em melhores condições de dizer a briga que tivemos com os portugueses podia ter sido resolvida da melhor maneira. Não foi. Já que não foi, vamos tentar reatar as relações com o nosso passado. Eu juntava a essa equação à África do Sul. A África do Sul, Maputo tem esta particularidade. Maputo continua a ser uma espécie de centro nevrálgico de Moçambique e tem esta particularidade de ficar deslocada face àquilo que é o mapa do país. Fica no extremo sul de Moçambique, fica paredes meias com a África do Sul. A África do Sul é o melhor vizinho para se ter, ou a relação entre Moçambique e a África do Sul é a mesma que existe entre Portugal e Espanha, de onde nem bons ventos, nem bons casamentos? Eu pergunto-lhe isto porque acaba por haver uma espécie de figura tutelar da África do Sul em relação a Moçambique. A África do Sul é o destino para onde vão grande parte dos imigrantes moçambicanos. Há meia dúzia de anos foi notícia pelas piores razões, quando houve quase pogroms contra a presença moçambicana no país. É uma relação de amor-ódio? Eu não sei como classificar a relação. Precisamos tanto deles quanto eles precisam de nós. Portanto, a história dos nossos povos moçambicanos, negros, o emprego, o desemprego, o sonho de muitos moçambicanos é ir trabalhar nas minas da África do Sul. Portanto, a partir da África do Sul, ganha-se o pão e o desenvolvimento do país. Mas, por outro lado, existe uma série de outras coisas pouco desejáveis que vêm da África do Sul. Eles trazem-nos o desenvolvimento deles e um pouco do seu apartheid também. Se visitar algumas das nossas praias no sul do país, onde tem instâncias turísticas sul-africanas, vai verificar que eles trazem um pouco do seu racismo, um pouco do seu apartheid, coisa que nós não conhecemos. Por exemplo, um hotel à beira do mar e controlam a praia toda, não deixam pessoas passarem pela praia. Enfim, há assim umas coisas não muito boas, mas a verdade é uma. Nós reconhecemos que a nossa vida como moçambicanos depende muito da África do Sul. Tem uma obra muito estimada no Brasil, ao ponto de haver alguém interessado em pegar num livro seu e transformá-lo em filme, num roteiro para cinema. Como é que olha para este interesse? Como uma responsabilidade ou como algo que lhe atrai?
Eu estou simplesmente curiosa. Gostaria de ver o que é que isso vai dar. Nunca me imaginei a escrever algo que merecesse cinema ou novela, ou seja lá o que for. Então estou curiosa por ver o que é que isso pode vir a dar. Está ainda assim em boas mãos, porque a nível de audiovisual o Brasil é porventura, dentro da lusofonia, é porventura... Já agora, a propósito da lusofonia, como é que entende? Este é um conceito ainda um tanto quanto nefelibato, é um conceito que foi lançado nos últimos anos, mas ninguém sabe ao certo o que é. O que deve ser a lusofonia para uma escritora, para uma voz feminina moçambicana? Para dizer a verdade, não sei o que é. E nem me esforço muito para procurar saber o que é nem para onde vai. Mas de uma coisa também tenho a certeza. Eu preciso de me comunicar com as pessoas que falam a língua portuguesa. Temos coisas comuns, histórias comuns, interesses comuns. E então, valerá a pena a gente se juntar, nem que seja na tal lusofonia. Portanto, essa é a minha única opinião sincera. Que evolua. Vamos ver o que é que isso vai dar. Esta é a terceira vez que passa por Macau, que está em Macau. Sim. Encontrou três cidades muito diferentes. Três cidades, esta com um bocadinho de Portugal, com muito de China e cada vez mais de Las Vegas. Esta cidade que está nos antípodas de muitas das vozes que coloca no seu romance e muitas das paisagens que coloca nos seus romances, teria espaço, eventualmente, nem que fosse demonizado numa obra de Paulina Chiziane? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque o que é que eu escrevo? Escrevo os lugares por onde passo, as pessoas que eu vejo, a vida que corre. E vou confessar aqui uma verdade interessante. A primeira vez que eu fui à cidade, em Lourenço Marques, saindo, portanto, da zona suburbana, eu passei por um prédio alto e tinha medo que aquela casa me caísse à cabeça. E foi preciso a minha irmã mais velha me segurar para poder atravessar a estrada, passar por baixo do prédio, porque eu estava com medo danado que aquela coisa me caísse na cabeça. Quando eu cheguei a Macau, agora, nesta minha terceira cidade de Macau, confesso que há alguns edifícios que me meteram medo. São tão bonitos, são tão luminosos, são tão altos que eu disse, meu Deus, e se isto me cair de repente? E depois comecei a recordar a minha infância. Isso, para mim, foi muito bonito, de facto, olhar e dizer, bem, estou aqui em Macau a recordar a primeira vez que eu fui para uma grande cidade, porque Lourenço Marques, para mim, naquela altura, era uma grande cidade. E então venho para Macau, uma extensão geográfica tão pequena, e vejo tanta maravilha, vejo tanta beleza, e eu digo, apesar de ser um lugar diferente, eu sinto um pouco da minha infância. Na Mão de Deus foi a sua última obra. O que é que poderemos esperar de Paulina Chiziane agora nos próximos meses, este ano, se calhar ainda? Nada, absolutamente nada. Porque eu preciso de ler um pouco mais, eu preciso de me situar um pouco mais, e se calhar preciso de andar um pouco mais. Tenho que me renovar para não me repetir em coisas que escrevi anteriormente. Tem saudades do norte de Moçambique, porque a determinada altura acabou por regressar e por se tornar sedentária em Maputo. Faz falta essa itinerância? Faz. E o que me faz falta no norte é a língua portuguesa. O português macua, o português maconde, eles têm uma maneira tão bela de falar. Por exemplo, alguém que quando te quer dar um beijo, diz, vou te dar um peixe. Ou então diz, deita um peixinho. E a pessoa fica confusa. Se é peixe, se é beijo. E aquela maneira de cantar, de falar, e as cores alegres que eles vestem, o clima quente toda hora. Praias mais belas que o sul de Moçambique. E então, eu sinto-me completa quando estou no norte. Vivo no sul e no norte. Vou frequentes vezes. Eu deixava-lhe um último desafio, como tenho feito a quem se senta desses lados, senta desse lado nessa cadeira. Se tivesse que aconselhar um livro lá para casa, se tivesse que dar uma sugestão de leitura, que livro aconselharia?
Que livro tem agora na mesa de cabeceira? Olha, infelizmente, não trouxe os meus livros. Mas é um livro que eu estou a gostar muito. Como se diz, este livro? Amor à primeira vista. Este livro do Não há amor como o primeiro. Não há amor como o primeiro. É um livro que estou a ler e está-me a interessar muito porque eu sinto ali, dentro daquele livro, uma escrita diferente. E vou dizer já o que me chamou a atenção. Há uma senhora, se não errou, Elu, que fala, há um texto chamado Sexo, que eu gostei muito. E eu gostaria de dizer que esta mulher que escreveu esse texto conseguiu vencer as barreiras que eu, como escritora, não consigo vencer. Portanto, tratou do sexo e tratou da figura da mulher de uma forma mais adulta, porque a maior parte das mulheres, quando descrevem uma outra mulher, descrevem-na com os rótulos, aliás, descrevem a mulher com a linguagem dos homens. Isto é, há uma tendência das mulheres escritoras de escreverem a mulher, dizer os seus seios, os seus lábios, sei lá, o seu corpo. Mas esta autora foi buscar a mulher no seu todo, como um ser que se movimenta, que sonha, que pensa, e ela descreve o sexo sem tabus, coisa que eu ainda não fiz. E então eu digo, bem, se fosse possível, se este livro fosse acessível a mais pessoas, eu iria recomendar às mulheres, este texto, o sexo, às mulheres que escrevem, para aprender como se descreve uma mulher. E não só. Eu recomendo esse texto também aos homens. Porque os homens, quando descrevem as mulheres, descrevem as partes que lhes interessam. Descrevem só... para falar do sexo, vão falar apenas do sexo dela e do prazer que eles sentem. O sentimento dela, o pensamento dela, o horizonte dela, o espírito dela, é qualquer coisa que os homens descartam. Não estão nem aí. E então, eu acho que os homens iriam aprender muito com a leitura deste conto que aparece, onde pela primeira vez viu uma mulher a descrever uma mulher como um ser de corpo e alma. Fica a recomendação. Obrigado, Paulo.